Fala galera, meu nome é Lucas Santoki e eu estou aqui hoje no bate-pronto do Projeto Motor para a gente analisar a vitória de Pierre Gasly. Pois é, não estou maluco não, Pierre Gasly no GP da Itália deste domingo. Resultado aí bastante inusitado aí na corrida de Monza. Pierre Gasly ganhou com a AlphaTauri e ainda teve companhia no pódio de Carlos Sainz da McLaren e Lance Stroll da Racing Point. Lando Norris com a outra McLaren terminou em quarto, Valtteri Bottas com a primeira Mercedes aí aparecendo em classificação em quinto, Daniel Ricciardo com a Renault em sexto, Lewis Hamilton, líder do campeonato, ficou só na sétima posição depois de uma punição, Esteban Ocon com a Renault, Daniil Kvyat com a outra AlphaTauri e Sérgio Pérez com a outra Racing Point completaram a lista dos 10 primeiros colocados. Com o resultado, o Hamilton continua disparado lá na frente do campeonato com 164 pontos e o Bottas agora subiu para o segundo lugar, 117, já que o Max Verstappen abandonou com problemas mecânicos e continua com os mesmos 110. Mas a briga pelo quarto lugar do campeonato está bem quente. Lance Stroll subiu aí para 57 pontos e aí está empatado com Lando Norris. Alex Albon e Charles Leclerc não marcaram pontos e viram aí a aproximação de Pierre Gasly, que agora tem 43. Carlos Sainz com a McLaren 41 e Daniel Ricciardo 41. Briga acirrada. Campeonato de construtores, a Mercedes segue tranquila, 281, e a Red Bull também, mesmo não marcando pontos, vai com 158. A McLaren aí que vai bem na briga pelo pelotão intermediário, com 98 pontos, seguida pela Racing Point com 82. Renault passou a Ferrari, tem 71. A equipe italiana abandonou com seus dois carros na Itália e fica aí com os mesmos 61. AlphaTauri também encostou agora, tem 47. Alfa Romeo, Haas e Williams seguem aí com as mesmas pontuações que já tinham. E não foi nada de modo festa, ou chuva, ou alguma confusão qualquer. Aliás, teve bastante confusão no GP da Itália, mas a Mercedes, a verdade, é que ela vacilou. O Valtteri Bottas aí vacilou logo na largada, caiu da segunda posição para sexto na primeira volta, e o Hamilton até parecia que ia para uma vitória tranquila. Mas o que ele não esperava era uma punição das mais duras aí que ele recebeu por entrar no pit no momento que não podia. Muita gente ficou aí na dúvida se o regulamento do safety car, quando é que pode, quando é que não pode, a gente nunca tinha visto isso. Vamos ver então que na verdade a questão não foi a entrada do safety car, mas a posição em que estava o carro do Magnussen, que quebrou ali na entrada do pit e fez a direção de prova interromper a entrada dos carros ali no pit lane. Artigo 28.14 do regulamento da Fórmula 1. Sob circunstâncias excepcionais, o diretor de corrida pode pedir que a entrada do pit seja fechada durante a corrida por questões de segurança. Esse é justamente o que o pessoal da FIA alega para a punição do Hamilton. Por quê? O safety car naquele momento foi colocado por conta da parada do carro da Haas do Magnussen, ali a poucos metros da entrada do pit. Ali é um ponto cego e que alguns fiscais iam ter que entrar ali na pista ou percorrer ali a lateral da pista para poder tirar o carro. Então, eles acharam melhor, depois de 2 voltas aí com bandeira amarela, acionar o safety car e, ao mesmo tempo, acionar o aviso que ninguém ia poder entrar no pit, já que os fiscais iriam estar trabalhando por ali. O Hamilton foi até tentar ali ver com os comissários o que tinha acontecido, mas eles mostraram, como está aí no anúncio da punição a ele, de que o pit estava fechado e que eles tinham evidências de vídeo que mostravam que o Hamilton tinha já a sinalização às 15 horas e 41 minutos de que ele não poderia entrar no pit. Foi um vacilo de comunicação da Mercedes e o Hamilton também não viu a sinalização. E olha aqui a hora que o Hamilton estava entrando no pit. Você está vendo aí a sinalização? Em Monza, a entrada do pit fica à direita, logo depois da parabólica. É um ponto até meio cego, e o carro da Haas, inclusive, está escondidinho ali. O problema é que o piloto está concentrado, e talvez ele não tenha visto que, do seu lado esquerdo, existiam aí as sinalizações com uma cruz que ele não poderia entrar no pit naquele momento. Prova que foi um vacilo da Mercedes e da Alfa Romeo, que também chamou o Giovinazzi, é que os outros pilotos seguiram reto. Então, ou seja, na verdade foi um vacilo da Mercedes. O Hamilton poderia ter visto a sinalização, mas a equipe também foi avisada junto do momento do aviso do safety car que não se poderia entrar ali no pit naquele momento. Olha aí onde está o carro do Magnussen parado, ou seja, na visão da direção de prova,
Existia um risco ali de quando os fiscais tivessem que entrar na pista para tirar o carro do Magnussen e os pilotos viessem à velocidade para entrar no pit, que acontecesse algum atropelamento ou coisa assim. Então eles resolveram, durante o safety car, fazer uma volta com o pit fechado para que todos vissem onde estava o carro. Como é uma questão de segurança, o Hamilton sofreu uma das punições mais pesadas da Fórmula 1, que é um stop and go de 10 segundos. Assim, a corrida dele ficou praticamente perdida. Antes de sair a penalização, nós tivemos ainda a relargada. E neste momento da corrida já começava a se desenhar algo diferente, além do Hamilton. O Pierre Gasly, que estava lá na 10ª posição, ele parou uma volta antes do safety car da volta 20, ou seja, ele já tinha parado. Como os pilotos não puderam entrar na primeira volta do safety car, o pelotão ficou agrupado. Todo mundo que tinha parado antes se deu bem e foi lá para frente quando os líderes fizeram as suas paradas. Na volta 20, quando o safety car foi acionado, essa era a classificação: Hamilton, Sainz, Norris, Pérez e Ricciardo. O Gasly era o 15º porque ele tinha feito a parada dele na volta anterior. No momento da relargada, quando os pilotos da frente pararam, o Hamilton ainda voltou em primeiro porque tinha bastante distância, mas você vê, o Stroll resolveu arriscar e não fez a parada. O Gasly pulou para terceiro, o Giovinazzi, que também parou na mesma situação que o Hamilton, pulou para quarto, e o Kimi Raikkonen, que fez a parada dele lá na volta 16ª, foi para a 5ª posição. Só que na volta 24, uma depois da relargada, o Charles Leclerc deu uma bela pancada aí na saída da parabólica. Nós tivemos então 2 voltas de bandeira amarela com o safety car, então a direção de prova resolveu interromper com bandeira vermelha para poder fazer a retirada do carro do Leclerc ali do ponto que ele bateu. Isso porque além da entrada de tratores e fiscais, a parte ali da proteção de pneus ia ter que ser reconstruída. No momento da bandeira vermelha, na volta 26, essa era a classificação da corrida. E aí repare uma coisa: o Stroll ele não fez a parada e assim ele se deu muito bem, porque como o regulamento permite, ele poderia fazer a troca dele com todo mundo parado, ou seja, na volta depois para a relargada ele assumiria a 2ª posição com um pneu médio novo e assim ficaria a classificação. Alguns pilotos que se deram bem, por exemplo, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi e o Sainz. Só que nesse momento da relargada, todo mundo já sabia que Hamilton e Giovinazzi teriam que cumprir suas punições. Neste momento então da relargada, o Stroll começava a aparecer como o favorito, porque ele estava atrás só do Hamilton, que teria que cumprir uma punição de stop and go, com pneus já novos, ou seja, ele já estava na estratégia. E com um carro bom, né, da Racing Point. Só que corrida é na pista e a relargada do Stroll foi terrível. Ao sair da primeira chicane na relargada, o Stroll aí já estava caindo para a 5ª posição. E quem começava a surgir atrás do Hamilton? Pierre Gasly com a AlphaTauri. E aí você vê Hamilton na frente, Gasly na 2ª posição, Kimi Raikkonen pulava para terceiro, só que com uma Alfa Romeo bastante debilitada aí por falta de velocidade. E logo atrás você tinha Giovinazzi, Stroll e Sainz. O Giovinazzi também ia ter que tomar a punição. O Stroll ainda acabou perdendo a posição para o Sainz durante essa primeira volta da relargada. Ou seja, com tudo isso, com tantos erros e punições, o Gasly ele acabou se aproveitando de uma parada no momento certo na 19ª volta e aproveitou para pular na relargada para segundo atrás de um piloto que ia ter que cumprir uma punição. Ao cumprir o stop and go, o Hamilton cai para o último, lógico, já que ele tinha que parar, esperar 10 segundos e voltar, é a punição mais pesada, e o Gasly aparecia na ponta. Só que mesmo assim, ainda se tinha um receio de que se ele conseguiria manter a liderança com a AlphaTauri. O Sainz assumiu a vice-liderança da prova na volta 34, ultrapassando o Kimi Raikkonen. E ele tinha um carro bom desde a classificação, todo mundo sabia que a McLaren estava bem, tanto que ele largou em terceiro, atrás só das Mercedes. Então ele partiu para cima do Pierre Gasly e parecia que ia buscar. Na volta 35, uma depois que ele fez a ultrapassagem em cima do Kimi, ele estava aí pouco mais de 4 segundos atrás do Gasly. E olha o que vai acontecendo com a diferença. Ela vai baixando, baixando e baixando. Na volta 46, ele chega a cerca de 1,5 segundos ali do Gasly.
Só que aí, como vemos, a partir da volta 47, o Sainz começa a sofrer muito com a turbulência do carro do Gasly. E o Gasly faz uma pilotagem muito boa para se manter ali na frente. A diferença para de cair tão forte e chega até a oscilar um pouquinho para cima. Apenas na volta 52, ou seja, duas do final, o Sainz consegue finalmente entrar na zona de asa móvel. E aí a diferença despenca de novo, mas com pouco tempo. Os dois acabam chegando pertinho. Como a gente viu ali na bandeira quadriculada, apenas 0,4 de diferença entre os dois. Resumindo, um vacilão da Mercedes, o Gasly com uma chamada correta na volta 19, uma antes do safety car, um pouquinho de sorte, de erro dos rivais, chamadas estratégicas erradas e uma belíssima pilotagem nas últimas voltas, deu aí a França, 24 anos depois de seu último triunfo, lá do Panis, no GP de Mônaco de 1996, de novo uma vitória na Fórmula 1. Pena que o Gasly não vai ter muito tempo para comemorar. A Fórmula 1 já volta à pista na semana que vem, no GP da Toscana, lá em Mugello. Primeira vez que a categoria visita o circuito que é de propriedade da Ferrari. E você sabe, aqui o Projeto Motor a gente tem sempre um videozinho às quintas-feiras e o bate-pronto aos domingos para a gente fazer a análise da corrida.